Patrimônio chamado Petrobras. E nós, como trabalhadores, e nós, como sociedade, jamais poderemos deixar que isso venha a acontecer. No passado, eles tentaram, mas não conseguiram. E hoje, mais uma vez, o trabalhador, de um modo geral, ele tem que dar este retorno, ele tem que dizer não à privatização, porque é um malefício para a sociedade, é um malefício de âmbito nacional. Tá certo, deputado. E a gente sabe, né, companheiro Ivan? Que o companheiro Ivan, nós tivemos um problema aqui, já tentou equacionar, e a gente sabe que privatizar é o mesmo segmento, companheiro, da terceirização, que para o trabalhador, que para as empresas não traz benefício nenhum. Nos mostra que a terceirização, ela traz algum benefício para o trabalhador e para a empresa. A gente sempre faz aquele comentário, somos sim terminantemente contra a terceirização, mas jamais seremos contra o trabalhador, porque entendemos como ser humano. Companheiro Ivan. É verdade, companheiro Furtado, é verdade. Então, nós ouvimos ali essa vinheta que nos remeteu a 1995 e nós não derrotamos FHC aqui no Brasil. Nós derrotamos FHC e os seus discípulos na OIT. Como agora, por exemplo, nós estamos vivenciando uma situação extremamente ridícula. Qual é o aspecto ridículo que nós estamos vivendo? Começou um processo negocial em um determinado momento entre nós, petroleiros, e a empresa, a direção da empresa. Nós não podemos macular o nome Petrobras, entendeu? Esses que estão lá, esses abutres que estão lá, começou um processo negocial. Esse processo negocial se estendeu, né? E chegou até setembro. Como eles precisam tirar os nossos direitos, o que acontece? Nós submetemos a proposta, como fala um amigo nosso, não é proposta, é proposta. Submetemos então, que eles apresentaram, a categoria, porque o sindicato não decide nada, quem decide é a categoria. Submetemos a categoria, só que tem um detalhe importante. Os representantes que estão lá na empresa, eles fizeram reuniões prévias que nós consideramos como assédio coletivo, né? Aonde reuniu-se com os gerentes, todos eles se reuniram, olha, nós precisamos aprovar essa proposta. E para tanto, para que isso aconteça, vamos liberar o ponto para que todos possam ir votar a nosso favor. Aí nós, sabiamente, demos um passo para trás e falamos o seguinte: como existem gerentes e cargos remunerados que não aceitam essa mazela, que não aceitam essa perseguição, se eles votassem, né, na condição de voto aberto, um abraço lá para o Ed Lima aí. Fala, camarada. Fala, Ed. Edson. Tá lá. Edson. Lá na Macia de Campo, lá. Legal. Edson, grande Edson. Tá mandando um abraço pro Velho Barreiro. Legal. Velho Barreiro tá firme e forte. Não, é jovem Barreiro, né? Porque você vai lá perto da barreira do Vasco, aí ele fala que é barreira porque é a barreira do Vasco, tá certo? Então, eles liberaram o ponto
para que todos fossem votar a favor deles. Nós, então, sabiamente, considerando esses companheiros, né, que não poderiam se expor, né, para não perder seus cargos e tal, porque qual foi a nossa estratégia? Eles querem que expor a companheirada? Então, vamos fazer voto secreto. Qual foi o resultado disso, Otávio? Foi super importante, né, essa situação, até porque foi, como muito bem falou o companheiro Ivan, foi um passo dado pela nossa direção do nosso sindicato Rio de Janeiro, de um modo geral dos sindicatos, né? E aí, naquela oportunidade, entendíamos, né, que o voto secreto seria, assim, um reflexo da postura dos trabalhadores. Evidentemente, nós tivemos aí votação pelo pessoal, né, e na qual também vencemos, né, na Transpetro, vencemos ali naquela oportunidade. O pessoal votou pelo crachá e nós, mais uma vez, a luta do sindicato foi vitoriosa. E nessa situação do voto secreto foi super importante, até porque não se marginalizou ninguém, né? Não se criticou ninguém, o direito do trabalhador, aquilo que ele tem o sentimento de votar sim ou não. E o resultado foi muito importante, demonstrando toda a recusa, né, dos trabalhadores em função da proposta que o companheiro Ivan pejorativamente dá um outro nome, que a empresa apresentou. Até porque, né, companheiro, os trabalhadores, eles perceberam que não houve nenhuma proposta. Você apresentar uma proposta de zero, a segunda proposta de 1% e a terceira proposta de 70% do INPC, né? Não existiu zero. Não existiu zero. Você muito bem faz um comentário super importante, né? Não existiu zero, não existiu proposta nenhuma, na verdade, né? Então, o que aconteceu foi que a própria empresa levou a essa postura dos próprios trabalhadores, quando da recusa dessa suposta proposta, que na realidade não trouxe benefício nenhum para os trabalhadores. E fora que a gente comenta com referência ao índice e os direitos que estavam tentando suprimir dos trabalhadores. Companheiro Ivan. Quando você fala índice zero, significa o quê? Se a inflação que nós estamos nos baseando foi 4,66 no período, se eles fizessem a proposta de 4,66, seria o índice zero. Por quê? Você está num momento negocial aonde você começa perdendo para a inflação. Se você recuperar a inflação, você teve que ter zero. Você começou com menos 4,66. Aí a empresa perguntou 4,66, você mesmo ganha real, você teve aumento de zero. Pô, é simples isso. Mas não. Eles fizeram a proposta de manter o menos 4,66. Quer dizer, pela primeira vez na história, nós íamos para um acordo coletivo para negociar menos, um acordo negativo. Quando é que se pode imaginar um absurdo desse, né? Então, a companheirada sabiamente chegou e rejeitou, mas foi uma rejeição em todas as bases rejeitaram. A única base que eles tiveram uma vantagem de 60 votos, não é isso? Foi no Edise, porque foi uma massa, ali tem muita gente com cargos remunerados que optaram por
por ficar do lado desses aí que estão fazendo essa arbitrariedade com os petroleiros e Petrobras. Nós vencemos e a empresa, então, quer dizer, a empresa não, esses caras por lá, eles fizeram o seguinte: como nós não temos como chegar a um acordo, eles, empresa, vamos pedir então um socorro ao Tribunal do Trabalho. Tribunal, né? Superior do Trabalho. É, verdade. Vamos lá para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, e vamos pedir a mediação dessa negociação ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós queremos solução. Como nós queremos solução, o que nós fizemos? Tá bom, vamos lá, vamos negociar, vamos lá ouvir, né? Vamos ver como é que o TST vai se portar. E chega lá, o TST fez reuniões com a classe trabalhadora e fez reunião também separada com a empresa. E depois tentou juntar. Mas o que é que vocês querem? Nós, classe trabalhadora, o que é que nós queremos? Nós queremos minimamente manter tudo que nós conquistamos até hoje. Só isso. E a postura deles é tirar todos os direitos. Que negociação, que processo negocial é esse? É onde você não abre mão de querer tirar todos os direitos. E o trabalhador fala: olha só, o TST, nós simplesmente não vamos perder direito. Simples isso. Então, tudo indica que eles provavelmente vão querer manter essa postura que, para o nosso entendimento, é uma postura arbitrária, né? Portanto, mandar um abraço aqui para os nossos amigos, né? A Gisele Alencar, Leonardo Bifano, Fran Nunes. Chega para cá essa tela aqui, fica ali. Ih, caramba, não estou enxergando nada. Cuidado com ele. Agora tá. Então melhorou. Gisele Alencar, Leonardo Bifano, Fran Nunes, Vanderlei Azevedo, Milton Almeida, Célia Chaves, Paulo Sérgio Lins, Márcio Quintana Rodrigues, Eliezer Lins, Sandra Silva, Rogério Duarte, chegou aí algum companheiro. Essas pessoas já estão, Emílio Montenegro, que estou aqui agora, já estão aqui nos acompanhando. Então, agradecer a vocês e agradecer também que o programa, nossa transmissão da semana passada, nós estamos fechando lá com 3.700 visualizações. Olha que número fantástico, 3.700 visualizações, Furtado. E está lá. Se quiser participar também, não tem problema nenhum. Chegou o nosso amigo Charles, chegou aqui, nosso geofísico. Se quiser participar, está a porta aberta. Tá bem, então, senta aqui, na semana passada, então, nós fechamos o programa com 3.700 visualizações. Está lá no Facebook. E eu peço sempre para essas 3.700 pessoas irem até o YouTube, se inscreverem, porque nós precisamos fazer transmissões também pelo celular, não é? Mas o YouTube exige que tenha, no mínimo, 1.000 pessoas inscritas. Então, companheirada, Antônio Morelli também está conosco aí. Então, nesse processo negocial, que deveria ser um processo negocial, e o que é que nós entendemos
O que é que os petroleiros, Petrobras, entendem como processo negocial? Você cede de um lado, o outro cede do outro e vai caminhando. Não tem essa de que, vou impor a nova legislação trabalhista, que nós vamos fazer isso, vamos ameaçar assim, ameaçar assado. Não tem isso. Eles estão nos empurrando. Haroldo Brito, grande Haroldo Brito, também entrou. Eles estão nos empurrando para a greve. E greve tem um destaque muito especial, Furtado. Greve tem dia e hora para começar. E quando é que termina uma greve, Furtado? Olha, para terminar uma greve é muito difícil você ter um parâmetro para terminar uma greve, né? A gente sabe disso, por exemplo, aí no passado houve uma greve do setor petróleo, Petrobras, em torno de 32 dias, né? Ela houve o início e isso foi necessário, essa dinâmica dos trabalhadores para tentar equacionar aquele problema que naquela oportunidade se apresentava. Então, a greve ela só tem um parâmetro, é o início, né? Ela não tem um parâmetro. Quando vai terminar? Quando vai terminar? A não ser que um dos lados ceda, né? Mas não é o caso específico dos trabalhadores. Não parece, né? Não parece. Não é o caso específico e tampouco parece, neste momento, esta situação dos trabalhadores. E é uma coisa extremamente lamentável, né? É lamentável que a Petrobras, que muito bem a gente fala, não é a Petrobras, mas as pessoas que representam a Petrobras tenham esse tipo de postura, né? Lamentável. É extremamente lamentável. Queremos sim um diálogo, nós sempre falamos isso, queremos o diálogo. O diálogo é importante para esse tipo de questionamento, né? Agora, se só há uma tendência do diálogo por uma parte e a outra não quer o diálogo, quer impor, não adianta. Pela imposição, a gente não chega a um determinado denominador. E é aí que a gente questiona, né? Porque nós não podemos perder direitos históricos. Nesse bojo aí tem coisas que é muito importante para o trabalhador, não só o trabalhador da ativa, mas o trabalhador aposentado, né? Para que ele venha usufruir daquele direito que sempre foi uma conquista, pô. E a gente sempre fala, a empresa nenhuma, ela dá benesse, como é que você me corrige, né? Benesse. Mas sim, é conquista dos trabalhadores no campo de luta. Por isso que é importante a participação de todos nós trabalhadores. Agora, também é preciso e é necessário sensibilidade por parte da atual direção da empresa. Não é querer impor a visão deles, e a gente não consegue entender isso, né? Como é que essa atual direção da empresa, a visão dele é privatizar, é vender. Olha, não é assim que se faz. Às vezes, sabe o que a gente questiona aqui? Essas pessoas que aí estão não sabem qual foi esse histórico dessa conquista, da grandeza que é a Petrobras. Por que existe Petrobras? Tem que se perguntar isso. Ela não existe para o mercado. Ela existe para o povo brasileiro. Não é para o capital especulativo, não é para o capital internacional. Nós estamos hoje, então, Furtado, nós estamos hoje transmitindo um programa de número. Qual é o número, Furtado? Olha o número do nosso programa. Qual é? O número do nosso programa desta semana corresponde a 355. Abraço, Manuel Magalhães também. 355. E da semana corresponde à 38ª edição desse ano. Até o momento é a 38ª edição. É super importante. E é importante isso aí, né, companheiro Ivan? À medida que haver... Se eu puder pegar daqui para lá, seria legal. Que a gente vê a participação nossa, não só nessa dinâmica aqui, mas de todos nós trabalhadores. Aqui já estiveram pessoas super importantes. Temos um companheiro que está batendo foto ali. Se ele quiser sentar aqui aqui ao nosso lado. É o nosso geofísico. Nosso geofísico, que é super importante. Nosso geofísico falar
das nossas riquezas aí, até que se dá melhor para o próprio trabalhador, a experiência dele, como para já a própria fiz. sociedade, né? É. E nas notícias petroleiras e outras, né? Estes são os nossos módulos, a vinheta que nós já tocamos aí, os nossos homenageados inesquecíveis da semana, Na parte cultural, né? que na parte cultural, que proporcionaram grande impacto, como muito bem falou o companheiro Ivan, na cultura brasileira e internacional. O destaque Por exemplo. Aí, fala você. Olha lá, por exemplo. É o Arlindo Cruz. Arlindo Cruz, né? Aí eu não gosto muito de falar aqui, porque é da minha área. Da tua área. É aonde veio a José Sebastião Filho. onde é o berço do samba do Rio de Janeiro, né? Que eu não quero dizer, não. Quem é esse nome, Furtado? Não, mas eu não quero dizer a área ali. Tem piada aí. Grande Ismael Silva, né? Que é ali daquele triângulo, Praça da Bandeira, Mangueira, Vila Isabel e o Estácio famoso. É verdade. E aquele que você gosta muito é Lupicínio Rodrigo. Também. O seu conhecido aqui, Zé Quete. E também aquele grande arranjador. Camargo Mariano. São nossos homenageados. E agora nos fatos históricos, companheiro. São nossos homenageados. Mas antes dos fatos históricos, é fundamental que façamos, pelo menos, façamos um comentário, porque o editorial é muito grande, né? Vai ficar disponível, né? Lá no site do professor Ivan Luiz, que te remete para um blog, onde tem o conteúdo completo do programa. Eu estou com dificuldade de falar ainda. José Sebastião, um abraço também. Hein? Lá fica o conteúdo completo, com os links e tudo. professorivanluiz.com.br. E lá no YouTube também é Professor Ivan Luiz de Maricá. É só você chegar no YouTube e mandar procurar MP355. Vai cair no programa de hoje. Você se inscreve, dá lá o gostei lá. E nós estamos precisando disso. O nosso editorial de hoje é o seguinte: pesquisadores descobriram trapaça do governo em cálculos da reforma da Previdência. Portanto, será que eles seriam capazes de enganar o povo brasileiro? E se foram capazes, quem enganou o povo brasileiro, portanto? Olha só, companheiro, eu, de uma certa forma, depois que nós lemos essa matéria aqui da Carta Capital, inclusive, né, esse editorial, no meu sentimento, isso para mim não me trouxe novidade nenhuma, companheiro. Não sei se no seu sentimento. Ele nos enganar é normal. Porque a gente sabe que a gente usa aquela famosa frase dos iluminados, né? Porque eles estão tão iluminados. E Iluminado vai a luz. A luz na bunda. A gente fala que iluminado, o cemitério está cheio e o inferno está transbordando, o outro está tendo problema com essas pessoas lá. Então, para a gente não é novidade nenhuma que o governo fez. Isso foi um trabalho muito bem feito por esses pesquisadores, no qual diz que o governo enganou a todos. Olha, sinceramente, eu não acredito que enganou a todos. A gente não está contestando aqui o editorial, só está dizendo que era uma coisa que praticamente já sabíamos, pô. Chega a ser até galhofa esse tipo de situação. Enganou a todos. Deputados, então, nenhum deputado foi enganado, companheiro. Você acredita que deputado foi enganado? Os 379 deputados. E senadores? Não, os 379 deputados não foram enganados. Tem um negócio de um dinheiro aí, tu está sabendo de alguma coisa aí? 10 milhões antes, 10 milhões durante e 20 milhões depois. 40 milhões. A única foi enganado, né? Foi enganado aí. Né? Então, deputados, senadores, empresários e trabalhadores. Agora sim, aonde esse local que foi enganado foram os trabalhadores. Aí sim, isso é uma verdade. Que o trabalhador não tem acesso a determinadas informações. Na realidade, nós trabalhadores, não fomos enganados, porque nós estamos questionando. Eles pensam eles pensam que nos enganam.
Mas aí, olha só o contexto dessa matéria. Foi um trabalho de profissionais, lógico, evidente. Claro, profissionais da mentira. Mente desocupada é o quê? Oficina do Diabo. Então, essas pessoas não têm mente ocupada. É a oficina do capetalismo. Essas pessoas não têm a mente ocupada, porque quando você tem a mente ocupada, só sai determinadas coisas produtivas para a própria sociedade. Temos vários exemplos aí, né? Foi um trabalho de profissionais, o governo enganou a todos, deputados, senadores, empresário não enganou não, porque empresário não vem com essa conversinha de empresário está sabendo de tudo. E os trabalhadores, com a sua proposta de reforma do sistema de aposentadoria. O projeto denominado Nova Previdência ficará claro diante da falsidade dos dados que foram manipulados. Olha, companheiro, a gente sabe, é só pegar os estudos, não análises. Não me engana porque eu não gosto. Assim? Não me engano, de repente, eu prefiro até ser enganado, porque eu até gostaria de ser enganado, né? Mas não vem com essa historinha aqui de que a reforma da Previdência ela vai tornar o Brasil... É a sétima reforma. Poxa vida, então, realmente, eles fizeram um trabalho, nesse caso, muito bom, porque conseguiram levar para quem de direito vai votar, né, que são os deputados e senadores. Os deputados já nem falam mais não, porque não adianta nem falar. Perder tempo. Perder tempo, né? Então, esse processo dessa reforma é aquilo que nós sempre falamos aqui, só vai atingir o pobre, né? Eu li uma frase, me parece que ontem, que fala o seguinte: eles querem fazer a reforma só em cima do pobre. Eles não querem fazer a reforma em cima do rico. Eles querem tirar 1 trilhão em cima do pobre. E agora, companheiro Ivan, eu não sei se serve, se é uma piada de extremo mau gosto. Alguns iluminados, inclusive um que parece que bateu na mulher, não sei o quê, eu não sei, também não posso provar, que eu não vi. Está com uma proposta de fazer com que o salário mínimo fique estagnado, entendeu? Durante 2 anos. Toda vez que a situação financeira do país tenha determinado problema, o salário mínimo fica ali naquele patamar. Não vai ter nenhum ganho no caso específico. Quer dizer, essas pessoas, esses iluminados, eles não têm a menor capacidade de apresentar uma solução. O Brasil tem problemas financeiros, então eles querem tirar em cima do pobre, né? Eles não têm uma dinâmica de apresentar proposta para eles não existe. A mídia aí só se fala na reforma da Previdência, mas em momento algum se fala em empregabilidade. Vai gerar muito emprego, vai gerar muito emprego? Vai. A reforma da Previdência? Vai. A reforma da Previdência vai gerar muito emprego. Vai salvar o país. Vai salvar o país, né? Vai fazer com que este país passe a ser o primeiro mundo com esses cidadãos que estão aí. Né? Então, mas aí que está. Quando nós defendemos sempre taxar pesadamente, como faz no primeiro mundo, as grandes fortunas, eles nunca se manifestaram. Aí, por uma ironia do destino, ontem, um bolão ontem, feito com o grupo do PT, ganhou 120 milhões. Aí o governo vai ter que assinar um cheque para o PT de 120 milhões de reais. Olha que ironia do destino, né? Que ironia do destino. Mas ele já falou que ele não gosta de pobre. Que quem gosta de pobre era o governo anterior. Então, ele gosta de rico. 120 milhões não é coisa de pobre. Tá certo? Ele está satisfeito. Vai ter que liberar um chequinho de 120 milhões de PT. Olha que coisa impressionante, não é isso? Mas nós sabemos também, Furtado, que essa questão da desigualdade, ela sempre sacrificou mais os pobres.
né? E eles entregam o filão que são os aposentados. E nós já noticiamos aqui que 70% dos municípios brasileiros, olha só, hein, são 500 e... São 5.500 e tanto lá, 5.200, 5.600 municípios, arredondando. Desses 5.600 municípios, 70% sobrevive com o dinheiro do aposentado. Olha o que é que esses malditos abutres estão fazendo. Por que são abutres? Porque eles representam os interesses das instituições financeiras, da qual o primeiro-ministro, né, ele é um dos representantes. Então, a quebra dos municípios pequenos já será evidenciada muito mais rápido do que a gente imagina, porque esse município pequeno, eles dependem diretamente da renda dos aposentados. Aí, o Ministério da Economia é obrigado a decretar o que, Furtado, que ele é obrigado a decretar? Fala. Chega a ser ridículo, né? Ridículo. E quando eu falo que esse senhor... Furtado, manda um abraçozinho, Manuel Magalhães, José Sebastião Fialho, Sérgio Troncoso, Alexandre Kirchner e Alexandre Kirchner. Está me lembrando que a gente... E também será que eles estão lá Mauro Ferreira. Não, isso é bom, vamos deixar por lá. Tá bom. Isso aí. Mas olha só, companheiro. Decretar o quê, Furtado? Como muito bem falou o companheiro Ivan, a gente fica aqui até muito agradecido à presença das pessoas aí. Isso faz com que a gente cada vez mais, até mesmo brincando, mas através. Eu tinha um parente que falava. É através de brincadeiras que você diz grandes verdades. E aí a gente aproveita de... Nós tentamos conduzir descontraídamente, sem atingir mas são coisas sérias. Sem atingir ninguém, mas são coisas sérias que a gente lamenta muito, né? E aí o que acontece? A decisão em abril do Ministério da Economia de decretar sigilo sobre os estudos e para efeitos técnicos. E o princípio da transparência. Que a gente tanto luta. É impressionante a cara de pau dessas pessoas, sabia? É impressionante isso. Essas pessoas não podem ser levadas a sério. Não pode. Não é sério isso. Não é sério isso aí. Se fosse sério, e a gente fala, né, companheiro? A gente abre aqui os nossos meios de comunicações, pô. Não há problema nenhum. Agora, não vem com piadinha, vem com parecer técnico, embasado em documentos que faz com que a gente possa fazer uma discussão mais saudável. Não vem com piadinha, dizer que o Brasil vai falir, que o Brasil vai acabar, se não acontecer a reforma da Previdência. Não vem com essa balela, que isso é uma tremenda balela. E tanto é balela que esse senhor aí que se diz será que economista está tão desvalorizado? Não sei não. Eu sentei lá naquela faculdade também não aprendi nada. É lamentável, né? É lamentável, né? Sobre os estudos e pareceres técnicos que embasaram a proposta de emenda à Constituição. Era indício de prática Indício, Otávio. Depois da aprovação do projeto pela Comissão de Constituição e Justiça, esse senhor que se diz ministro aí, desinterditou parte das informações, mas manteve a clandestinidade essencial às planilhas com memória de cálculo, os pressupostos de crescimento e de emprego, quem será mais afetado e quem ficará fora do curso. Então, olha só, todos os dados, suportes do estudo que eles fizeram, tudo era balela. Sabe o que está se provando, companheiro? Não, é lamentável, sabe? É lamentável que nós tenhamos que conviver com tanta falsidade,
com tanta mentirada, né? Com tanta falta de transparência, porque o que os capitalistas querem é a capitalização. Não é capitalização, não é de capital não, é a capitalização. Por quê? Por que, Furtado? Porque lamentavelmente, eles não apresentam nada de bom para a nossa população. Não apresentam nada de bom, não é? Então você vê, Furtado, que a falsificação, então, nas contas oficiais da reforma da Previdência, ele passa por várias falsificações, inclusive o caso do regime geral da Previdência Social, que foi divulgado em primeira mão pela Carta Capital. Realmente, ainda bem que existe algumas mídias ainda alternativas, como nós, por exemplo, né? Abre aspas, então, Furtado, as contas oficiais, não estou podendo falar, muito bem, falou aqui, o companheiro Ivan está com problema aí, fez uma cirurgia aqui. Mauro Ferreira, Davi Ribeiro também, Davi Ribeiro. Valeu, sentinela ambiental. A gente está esperando aí o que então, o companheiro que me está falando aqui, o companheiro não teve uma cirurgia, tem uma certa dificuldade em pronunciar, mas falar. Está complicado. As contas oficiais da reforma da Previdência para o regime geral foram falsificadas. Comprovamos que cálculos deturpados ampararam a principal apresentação sobre a economia a ser gerada pela reforma. Portanto, olha só, quando eles falam da economia que vai ser gerada, quando eles apresentam, por exemplo, um INSS que tem que dar lucro, tá? Quando eles falam, como é que pode o Estado dar lucro? Quem tem que dar lucro é o capital privado, que visa lucro. O Estado tem uma responsabilidade social muito grande. Então, não dá para ter essa ideia. Por exemplo, a SEDAI está dando lucro. Mas vão privatizar. Aí entrega. Eles querem A privatizar. Petrobras, pela quarta vez, foi premiada. Ela é tetra com o Oscar, como se fosse um Oscar da indústria do petróleo. Petrobras, pela quarta vez, aí entrega. Pega a nossa BR distribuidora, aí vai, entrega. Pega a nossa refinarias, entrega. Pera aí. Esse desmonte do Estado tem que ter limite. Não pode, porque o governo ele é meramente um gestor. Só que o que parece é que ele de gestor se tornou dono, né? Parece que se tornou dono. Então, Furtado, teve um grupo aí de pessoas, instituições renomadas que participaram desse estudo, né? Você pode mencionar, daqui a pouco vamos partir para os nossos fatos históricos. Até porque a matéria é muito boa, além de ser matéria muito grande, boa, né? E é grande, são várias e várias páginas, muito bem. Vai estar à disposição lá no Muito site. bem falou o companheiro Ivan, está à disposição. Depois Davi Ribeiro, Roberto Ribeiro também, nosso diretor. Vem, Davi, tem uma foto daqui de trás, deixa você pegar esse Senado aqui, ó. Assim, nós nunca pegamos. Quer dizer que Depois Davi Ribeiro, veio um parente dele, Roberto Ribeiro. É parente? de quem? Do Davi Ribeiro? Deve ser parente do Silvio Souza também. Do Zé Ribeiro. Roberto Ribeiro é nosso presidente, não é não? Bom, Nossa maior liderança. Bom, a minha Tá aqui, ó. Bom, minha liderança. Queria pegar esse fundo aqui. Sim. Mas então, Furtado. Mas aí, como a gente estava falando aqui, queremos agradecer aí. É isso aí. Companheiro. Ângela Soares apareceu, valeu. Quem? Ângela Soares. Tá. Silvio Souza também. E até falar do companheiro Roberto Ribeiro, da luta que ele tem com referência aos aposentados, né? Luta reconhecida. Reconhecida, uma participação muito boa. E também o programa dele, dos aposentados presentes. Companheiro Roberto,
E o aposentado presente da rádio? Pode usar aqui esse fundo, né? Podemos fazer aqui, o aposentado presente. Podemos fazer aqui, se ele quiser, já chamamos, ele pode participar com a gente, inclusive, até neste momento. O aposentado presente. Até neste momento é super importante, até no que diz respeito à reforma. Ângela Soares, boa tarde, amigo. Boa tarde, Ângela. Grande abraço. Grande abraço. E muito bem falando com o companheiro Roberto, pode participar daqui com a gente. Acho que era um momento muito importante, até a reforma da Previdência e também no que diz respeito a apertos aí, o ANS, é muito importante isso aí. Então, como a gente estava falando aqui, e que o companheiro Ivan pediu para a gente fazer mais citação, os pesquisadores são André Luiz Parto Santos, mestre em História Econômica pela USP. Pela USP? Quer dizer, analista bancário aposentado. Olha só, são pessoas... Tem peso, né? São pessoas gabaritadas. Fica arrepiado. São pessoas gabaritadas. Ricardo Knudsen, né? Ele é o quê? Olha só, doutor em Química pela USP, especialista em design de experimentos e proprietário da Knudsen Consulting na Itália. Henrique Iarte, professor do Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp. Mestre em Física Teórica pela Universidade de Cambridge. Isso. PhD em Matemática. Pelo Imperial College London. São pessoas altamente gabaritadas que jamais colocariam seus nomes, né, a despeito de uma informação equivocada por parte deles. Jamais. São pessoas altamente gabaritadas que estão nos transmitindo todo aquilo que nós, como aposentados, já acreditávamos. Portanto, a Ângela fez um comentário aqui. Oh, que bom. Ângela Soares. Todos os nossos direitos conquistados com lutas, não podemos permitir que nos roubem esse direito. Não vão roubar. Jamais. Nós vamos lutar e sairemos vencedores. Agora, Furtado, tem um novo parênteses aí, muito interessante. Olha qual é o título desse parêntese. Parece que torturaram os dados para eles dizerem o que o governo queria. Olha só. Na pior tortura que possa haver, né? Não, ia para a que é mentira. Ia para a tortura. Está voltando aí. Ia para a tortura. Apesar de terem algumas autoridades que admiram torturadores. Aí, além de torturar pessoas, também torturaram os dados, não é? Esses dados foram auditados também, Furtado? Foram auditados, né? Sugere Bartos, né? Que é esse título aí. Auditamos os cálculos oficiais da Secretaria da Previdência, obtidos através da Lei de Acesso à Informação. Ele quis suprimir, sigilo, mas existe uma lei de acesso à informação. Encontramos indícios de falsificação ou, no mínimo, incompetência. Ou falsificação ou incompetência. Aqui se prova tudo o que a gente tem que estar falando aqui, né? É incompetente. Essa incompetência que a gente fala são através dos iluminados. Mas e esses cálculos aí? Os cálculos inflam, né? O custo fiscal das aposentadorias, claro. Para eles aí, inclusive, 2 e 2 são 5, né, bicho? É verdade. 2 e 2. Foi uma descoberta fantástica. Fantástica. Como jesuíta, né? 2 e 2 são 5. Para justificar a reforma, exageraram a economia fiscal e o impacto positivo na nova Previdência sobre a desigualdade. Impressionante isso, né? Olha só, é muito grande esse editorial, muito grande. Tem vários parágrafos, né? Olha só, Furtado, esse novo título, qual é? As contas oficiais para o regime geral foram falsificadas por cômputos deturpados. Eles, olha só, já dá
para se afirmar que as contas oficiais foram falsificadas, pô. Olha onde é que nós estamos. Mas a palavra, Furtado, da moda, que já está meio esquecida devido ao desemprego que gerou déficit, qual é a palavra ideal para eles, Furtado? Ideal para eles é o superávit, e aí foi gozado, né? O superávit alegado pelo governo com a abolição da aposentadoria por tempo de contribuição prossegue. É irreal, portanto, a estimativa da economia com a reforma é falsa, e aquilo que nós sempre falamos. Sempre falando isso. É mentira em cima de mentira. Mas tem um outro parágrafo também, Furtado, muito interessante. Apesar que aqueles deputados nunca leram isso mesmo. Não é nada. Olha só, um outro parágrafo muito interessante. Aqueles deputados são a gente vamos, né? E a gente vamos, Então, por falar em a gente vamos, daqui a pouco vamos fazer aqui um outro comentário. Tem um outro título também muito interessante, não é? Falando sobre a mesma coisa da reforma. A engenharia reversa de informações oficiais mostrou como foi feita a manipulação. Pô, triste isso, né? Ele vive manipulando o tempo todo, manipulando dados e tentando manipular também a nossa mente. Porque tem um monte de idiotas, ou melhor, um monte de desinformados que acreditam nisso. E nesse bloco vocês vão ver gráficos falando da manipulação e dos seus estragos. Falando também o que, Furtado? Falácias da reforma do governo, falácias. Diz combater subsídios nas aposentadorias por tempo de contribuição que seriam deficitárias, tanto para o piso do INSS quanto para valores mais elevados, a exemplo que seriam dados. É uma tabela. De um lado, apresenta as falácias do governo, e do outro lado, apresentam as constatações do estudo do SECOM e da Unicamp. Parceria com a Unicamp. Muito interessante. Vocês depois darem um pulinho lá, para pesquisar isso aí. E o que mais nos chama atenção nesse comentário, nesse editorial aqui, que são dados apresentados e são dados que são questionados, né? Você vê quando fala de uma posição do governo e aquela posição dos dados que foram analisados por esses companheiros. Muito importante. Mas olha as fontes, isso, claro, e é muito importante. Quais são as fontes, Furtado? As fontes são a Datafolha, Tendências, Consultoria, Bovespa, Gradual e Investimentos. Então, olha só, as fontes estão citadas aí. Não tem que acreditar no que nós estamos falando, não. Né? Nós estamos dando fonte aí, para poder as pessoas pesquisarem e vão saber que a coisa é séria. Estamos quase terminando aqui, aí nós fizeram a casa cair. Como é que fizeram a casa cair, Gustavo? O pedido de informações sobre uma apresentação de Marília fez a casa cair. Tá vendo? Tá vendo? É isso, pô, é isso. Eu não vou citar nome de pessoas não, porque... Mas está na matéria. Está ali o nome da matéria. Né? Não, sabe o que eu coloco? Porque valoriza muito, se está iluminado é perda de tempo. É verdade, iluminado é vagalume. Então, resultado, Furtado, mais um texto, mais um título. Os pesquisadores comprovaram que a aposentadoria por tempo de contribuição é superavitária. Está provado que é superavitária. E eles tentam, de todas as maneiras, transformar superávit em déficit para poder gerar 1 trilhão para dar para o banco. O único objetivo é contemplar o sistema financeiro, tanto nacional quanto internacional. Não é, Furtado? Aí, o que acontece, Furtado? Há alguma justificativa ou não? Olha, não há
não há justificativa para utilizar a taxa de 2,5%, 2,5% ao ano, a não ser para prejudicar o trabalhador. Está vendo? Então, e são vários economistas, Vários economistas, não são esses economistas aí que a gente conhece. Nós estamos torcendo para que essa maldade não passe no Senado, né? E aí tem uma sugestão, Furtado, tem uma sugestão aqui interessante, não tem? Aulas de cálculo atuarial e matemática fariam bem a esse cidadão lá, o Neri, tá vendo? Então vai estudar porque... Ou então pelo menos ler a Carta Capital. Pelo menos isso, entendeu? Pelo menos isso. Agora, Furtado, nós, a partir desse momento agora, nós entraremos então no nosso programa, que na realidade nesse quadro nosso aqui agora, nós fazemos questão, e muitos companheiros nossos elogiam esse nosso quadro, aonde nós vamos buscar, e a Ângela comentou mais aí. Ângela, legal, cadê? Ângela Soares. Tem até quem justifique as torturas praticadas pelos torturadores da ditadura militar. Isso existe. E é verdade, existe sim. Esse é o mal desses jovens irem nas fontes erradas. Nós sempre damos as fontes aqui, Ângela, para que ninguém acredite na nossa palavra. Vai lá, consulta, estuda e chegue às suas conclusões. E até porque, né, eles têm todo o direito de nos contestarem, né? À medida que, apesar da leitura que passam, podem dizer, peraí, você falou, não é nada disso. E nós devemos aceitar tudo para fazer como estamos. E vamos ler o que mandaram aqui para a gente fazer. É isso aí. E aceitamos também pautas para o próximo programa. Então, esse nosso quadro, que vai buscar fatos históricos relevantes, esses fatos não podem ficar esquecidos, não podem, e nós não deixamos que eles fiquem esquecidos. O nosso intervalo vai do dia 13 até o dia 19, que é hoje. Não é isso? Então, no dia 13 de outubro, não, de setembro. Dia 13 de setembro, Furtado, de 1966, acontecia o que aqui no Brasil? Nessa data, né, a ditadura extingue a Lei Eloy Chaves, que desde 1923 protegia o trabalhador contra a demissão imotivada e implanta o sistema de fundo de garantia de tempo de serviço, que libera, dessa forma, o empresariado para demitir à vontade de seus trabalhadores, se for o caso. Quer dizer, sempre visando a palavra-chave, que é demissão. Agora, até na função daquilo que você falou ali, do Kirchner. E no dia 14 deste mês, em 1976, aí nós lemos aqui o nome Kirchner. E no dia 14 de setembro de 1976, na Argentina, o Exército ocupa as fábricas automotivas na tentativa de fazer os trabalhadores voltarem a produzir. Os grevistas não cederam e conseguiram a adesão de outros setores ao movimento. É isso que nós estamos tentando agora também. Por exemplo, os Correios pararam, né, Furtado? Isso. Estamos dando todo o apoio aos Correios. Nós vamos parar também. Com certeza. Nós vamos parar esse país. E outras, a educação vai parar também. Vamos parar numa greve geral
para mostrar que nós não estamos mortos. E no dia 15, então, de setembro de 1964, na Colômbia, também acontecia alguma coisa, né? Ah, claro, sob a influência da Revolução Cubana de 59, nascem as Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, Exército Popular, mais conhecido como FARC, né? EP, com o objetivo de lutar por um país com terra para os camponeses e justiça para todos. Logo recebe o apoio do Partido Comunista Colombiano. Mas você vê, qual é o sentido dessa luta? E a Ângela, legal, ó, que bacana, que massa, arrasou. Legal, Ângela. Então, qual era o objetivo da luta? Conseguir terra para os camponeses, que são os donos da terra, e conseguir justiça para todos. Olha que pecado, Furtado. Olha o pecado. É um pecado muito grave. Né? Buscar terra para os camponeses e justiça para todos. Impressionante, né? E isso, Furtado, também nos remete, ao dia 16 de setembro de 1810, que acontecia alguma coisa no México também, não acontecia? Ah, nessa data, em 1810, no México, é declarada a guerra de independência pelo padre Miguel Hidalgo. Essa declaração ficará conhecida como Grito Dolores, a qual propõe uma revolução social e anticolonial no país. Hidalgo e alguns companheiros são capturados e executados por um pilotão de fuzilamento em, aí vê se você pronunciou, Chihuahua. Você vê quantas pessoas. O objetivo, Furtado, é lutar por direitos. olha só. Lutar pelo Anticolonial. direito social. Né? Anticolonial, política. Nós estamos agora nos transformando numa colônia americana, aonde 30% da nossa produção eles cortaram. Nós estamos importando mais de 80% de derivado dos Estados Unidos. Nós estamos entregando toda a nossa capacidade produtiva para o Deus mercado e nos transformando assim como uma colônia. Não faz sentido mais, Furtado, nós temos um centro de pesquisa. Para quê? Se os americanos têm lá, tem MIT, tem Harvard, tem não sei o quê. Então aqui nós não precisamos ter nenhuma mente inteligente no Brasil, porque eles já têm. Isso é na visão dos iluminados. Dos iluminados é vagalume. O iluminado com a luz na bunda, entendeu? Aí, no dia 17 de setembro de 1824, no Brasil, a esquadra e as tropas imperiais derrotam a resistência dos revolucionários de Recife, lá em Pernambuco, que era a sede da Confederação do Equador. Trata-se de uma derrota decisiva para a revolução que se estendeu por boa parte do Nordeste brasileiro, reivindicando o quê? Uma Constituição com soberania popular. Isso é o maior pecado. Você ter uma Constituição com sabedoria, com soberania popular. Agora, o nosso diretor Estrela, ele fala que sem tecnologia é impossível se pensar em soberania. Mas, Furtado, dia 18 de setembro, aconteceu o quê? Dia 18 de setembro de 1990, a Prefeitura de São Paulo descobre no bairro de Perus, lamentável isso aqui, infelizmente tem que falar, né?
um cemitério clandestino com ossada de vítimas assassinadas pela ditadura. Mas não tem um senhor aí que fala que não houve ditadura no Não, país? não houve ditadura no país. Não tem um senhor que não fala que... Nazismo de esquerda. Não tem um senhor aí que fala que no Brasil não tem fome, não é isso? Não tem fome. Não tem um senhor aí que tem que fazer a reforma da Previdência porque o Brasil precisa ir do primeiro mundo. Ângela de novo, ó. Enquanto tiver trabalhador injustiçado na realidade, né? E patrão escravista, a luta não pode parar nunca. A luta vai continuar sempre. É patrão que gosta de escravo e o escravo não admite ser escravo. Mas no dia 19... Tanto é um belo exemplo que deram foram os índios, né? Que não se deixaram escravizar. Né? No dia de hoje, no dia de hoje, de 2003, né? Na Bolívia, organizações indígenas, olha, mais uma vez, indígenas e movimentos sociais de El Alto iniciam uma ampla mobilização contra um projeto de exportação de gás natural para os Estados Unidos da América. O episódio ficará conhecido como Guerra do Gás. Os manifestantes exigem que o gás deve ser industrializado no país e ser usado no desenvolvimento do seu povo. A manifestação será reprimida e o Aymara Evo Morales, um dos líderes do movimento, será eleito presidente 3 anos depois. Quer dizer, você vê, o povo sempre luta, e aqui mais uma vez a gente percebe, né, não só desses movimentos, o índio cada vez mais bota as suas ideologias de liberdade, que é importante, como nós tivemos aqui, o índio não se deixou escravizar. É verdade. Nós então, a partir desse momento, vamos mandar um grande abraço. Furtado, pode falar para lá. Não, olha só, companheiros, a gente vai falar aqui, ó, amanhã, dia 20, né? Estaremos todos nas ruas aí contra a destruição do Brasil, né? A concentração será às 17 horas no Ibama, aqui bem próximo da gente, na Praça 15, né? A partir das 17 horas, que é pela Amazônia e pela vida, né? Então todos nós, não só os petroleiros, mas a própria sociedade está sendo convidada para participar desses atos. Vou dar um abraço aí para Alexandre Moraes, Gígio Guaraciaba também, e para o Bernardo Martins. Grande abraço para vocês. Grande Bernardo, é isso. Precisamos conversar, Bernardo, né? E também, né? Aqui é um comentário que nós gostaríamos de fazer. Terceirizados têm salário reduzido e plano de saúde retirado de dependente. Tristíssimo. É triste isso aqui, né, companheiro? E o comentário que fala que uma empresa que está saindo do RH, né? Aqui não vai citar nome, porque valorizar, está saindo do RH, uma outra empresa está vindo, mas reduzindo o salário dos trabalhadores. Na empresa passada, o trabalhador recebia aí em torno de 1.600 e agora com essa nova empresa está recebendo 1.400 e tirando o direito para também usar o plano de saúde dos seus dependentes. Escravizando, né? E aqui tem uma frase muito bonita de uma trabalhadora, né? Que ela diz o seguinte: paga aluguel, água e luz. E meu marido está desempregado. Mas a reforma trabalhista não ia resolver isso, não. Fundo trabalhista. Né? Resolver. Olha só, a Previdência. ele está desempregado há 2 anos e agora querem me pagar R$ 1.640. Só se eu for morar na favela, nunca pensei que a Petrobras fosse tão desumana. Isso é um desabafo de uma funcionária. A Petrobras nunca foi desumana. Ela nunca foi desumana. Esses que estão lá que dirigem aí. é que são desumanos. Mas nós temos também que anunciar aqui o 4º Congresso Nacional da CSP com lutas. O 4º Congresso Nacional ele vai acontecer e o nosso sindicato vai tirar delegados, né?
Já tirou, né? Já tirou pela tirou. data, né? Já tirou sim. Dia 10 do 9, 10 do 9. terça-feira teve no TBIG, teve no Sempre. E você, inclusive, vai participar como observador, né? Não, talvez eu não vá. Talvez eu não vá. Estou vendo aí que talvez eu não vá, não. Então, a nossa companheirada do CSP com lutas, eles estão fazendo aí, e é uma central social muito interessante, que ela nunca se afastou dos interesses dos trabalhadores. E às vezes é taxada como uma central radical. Mas você tem que ser radical em determinado momento. Em outros não. Mas em algum momento tem que ser assim. Então, CSP é central, sindical e popular. CSP, com lutas, tá certo? E nós sabemos que ninguém chega a vitória nenhuma se não for com lutas. E eu parabenizo a nossa companheirada que vai realizar um bonito congresso. Tenho certeza disso, lá em São Paulo que vai ser. Então, Furtado, nós vamos mandar um grande abraço para o nosso querido Arlindo Cruz, né? Qual era o nome dele, Furtado? Poé. Não completo. Está vivo. Tá vivão aí. Vai durar muitos e muitos anos, se assim permitir, o nosso grande arquiteto. É Arlindo Domingos da Cruz, né? Ele é um cantor, compositor, instrumentista, criado em Madureira, no Rio de Janeiro. E tem toda mais novo do que eu, 10 anos, ele é de 58. É mais novo do que você? 58, tá vendo? Tem 61 aninhos ele. Tá certo? Você está igual ao Alberto Ribeiro, que não está com 60 anos. Ele é compositor, né? Instrumentista. Foi criado em Madureira. Olha lá, Ângela, terceirizado é uma forma de escravidão. Eles só pagam se o trabalhador fizerem paralisação. Isso aí, na realidade, é isso. Muito importante, Ângela, muito importante seu comentário. Então, o diálogo, né? E ela, boa tarde, amigos. Isso. E a luta continua até o último homem seja suprido do seu direito. Boa tarde, continua aí. Daqui a pouco a gente vai estar terminando o programa. Né? Já estamos com muito tempo de ver ali. Então, grande abraço. Está aí nosso abraço para o nosso querido Arlindo Cruz. E, na sequência também, um vizinho do Furtado também fez aniversário agora no dia 15, se não me engano, foi dia 15. Não, 14. É um vizinho do Furtado também. Né, Furtado? Então naquela. Você sabe que aquela área só. Mas ele nasceu na minha terra. Ele nasceu lá em Jurujuba, né? Lá em Jurujuba. Mas você não disse que nasceu em Madureira? Não, eu vou em minha terra porque é uma terra que gosto muito. Tá. Niterói. Ele nasceu em Jurujuba, Niterói, no dia 14 de novembro de 1905. E veio a falecer aqui no Rio de Janeiro, né? Em 14 de março. Ele foi cantor, compositor, né? E também ele participou aqui na formação de várias escolas de samba, aqui no Estácio, né? Ficou naquele quadrado ali, eu não gosto muito de falar, que é Praça da Bandeira, Praça da Bandeira, e aquele cidadão que falava que fazia só música de dor de corno, não sei o quê. O grande Lupicínio Rodrigues, né? Que ele nasceu no dia 16 de novembro de 1914. Foi na guerra, hein? E ele tem umas músicas muito. O Lupicínio Rodrigues é uma pessoa assim super importante, à medida que. Já é uma melhor do mundo agora. Valeu. Era um boêmio, né? Do Rio Grande do Sul. Você sabe que é ter um amor brasileiro, por uma mulher. É isso aí. E por aí vai, né? Então, grande. Ronda, né? Grande Lupicínio Rodrigues. Legal, bacana. Nervo de aço também. O Paulinho da Viola gravou muito bem, né? Tem muitos dados dele lá. Vai ficar tudo disponível. Como você fala, né? Disponível, né? Lá no site,
disponível lá. Zequete, né? Também fazia a nossa homenagem ao Zequete. Grande Zequete. Como é o nome dele? José Flores de Jesus. Rapaz. É. Isso aí. Ela nasceu em uma, né? Nasceu em 1921, olha, cantor, né? Cantor muito samba, né? Na favela, malandragem e tal. Grande Zequete, pô. Malvadeza do bacana peça, aquela bandeira. Acho que tem também, né? Agora, fechando então os aniversariantes, nós temos um aniversariante muito incrível. Quem assistiu o filme sobre a vida da Elis Regina vai ver o papel importantíssimo que ele teve, que foi o grande César Camargo Mariano. Ele nasceu hoje, né? dia 19 de e o nome dele. Mas olha só, não é para me bater. Tinha que ser, né? Antônio César Camargo Mariano. Só podia ser, né? Portanto, o comentário do Bernardo Narciso aqui. Prezados companheiros, convém alertar que o plano de privatização do refino na Petrobras do governo Bozo pode fechar as 4 refinarias privadas do Brasil, pois não há dispositivos de proteção a essas pequenas refinarias. Esse governo desastrado pode gerar mais desemprego. E aí nós temos também, em relação a grandes refinarias, temos uma pequena refinaria da qual você é oriundo, né, Fábio? Não só eu, oriundo, mas o próprio Edson Lima também veio, pisou naquela área o lá. presidente do nosso sindicato. O nosso presidente do nosso sindicato, e aonde foi formado, né? Onde foi... onde nasceu essa entidade chamada Sindipé, e o próprio companheiro Bernardo, né? Que é... E citando a própria refinaria de Manguinho, mais uma vez, a refinaria de petróleo de Manguinho, através da luta dos seus trabalhadores, dá uma demonstração de grandeza. O acordo coletivo que foi assinado, que é retroativo a fevereiro deste ano, nós tivemos lá o NPC que foi 3,94 e um ganho real de 0,06%. Então, mais uma vez, totalizando 4%, mais uma vez, de toda essa história da refinaria de Manguinho, ela dá demonstração da sua grandeza, da sua postura e da sua pujança, companheiro. Ora, ser refinaria de Manguinho será sempre uma grandeza para nós trabalhadores. Uma grande referência. Com certeza. Então, companheirada, eu, nas minhas considerações finais, agradeço muito a um monte de gente que entrou, né? E a semana passada, como eu falei, foram quase 4.000 pessoas que assistiram o nosso programa. E eu preciso que vocês dêem um pulinho lá no YouTube para se inscrever, para dar uma força para a gente também. E eu me despeço aqui, desejando a todos uma grande, bonita e ótima semana. Até a próxima quinta, sempre a partir das 15 horas. E a nossa rosa vermelha, que é o símbolo do socialismo, vai estar sempre presente aqui nas nossas transmissões. Até a próxima quinta. É isso aí, companheiro Ivan, né? Queremos agradecer todas as pessoas que nos dão prazer, né? Que também, olha, dizer às pessoas que talvez elas não tenham dimensão do prazer que a gente sente quando a gente recebe uma mensagem, quando a gente recebe uma participação de todos os trabalhadores. Isso faz com que cada vez mais, às vezes a gente usa uma brincadeira, mas é uma brincadeira salutar, né? Para descontrair um pouco, mediante essa enxurrada de informações contra o trabalhador, né? Muito importante isso aí, esses comentários. E dizer, 1h20. Já estamos aqui 1h20, já estamos passando, inclusive, e dizer que na próxima quinta-feira que estaremos, se assim permitir, o grande arquiteto do universo. Valeu! Peraí.